A rosa mais linda brilhava ao luar, as estrelas no céu a se perguntar. Elas não entendiam como poderia uma rosa brilhar. Vou agora lhe explicar o que faz a rosa brilhar com grande esplendor. A verdadeira luz se chama Jesus, o nosso Criador. Se você também querer brilhar em seu viver, como a rosa que falei, resplandecerá assim em um lindo jardim com Deus. Resplandecerá assim em um lindo jardim nos céus. Muitos vão se admirar ao ver em seu olhar o brilho de Jesus. Brilhará com intensidade, pois é grande a felicidade daquele que vive na luz. Hoje em sua vida não vive mais perdida no mundo a vagar. Hoje você sabe onde vai, tem a Cristo por Pai para lhe guiar. Sua vida resplandece como luzeiro para o mundo inteiro poder contemplar. A rosa mais linda brilhava ao luar. Às vezes essa letra talvez seja um pouquinho difícil da pessoa entender, mas eu vou explicar. Deus me inspirou, essa é minha esposa querida, linda, né? Quando Deus me deu essa letra, Ele colocou tudo dentro do meu coração, o significado desse hino. E é simples, analisa. As estrelas são os anjos. Elas têm o natural de brilhar. A rosa, ela não brilha. Ela exala o perfume. A rosa somos nós. E nós passamos a brilhar. E os anjos se admiravam por ver esse brilho em nós. Não era natural. E a razão desse brilho é Cristo vivendo dentro de nós. Se você permitir que Cristo viva dentro de você, tenha certeza de uma coisa: a sua vida vai ser como um sol, vai brilhar para muita gente. E quantas pessoas não conseguem olhar para si mesma e se dar o devido valor? Quantas pessoas estão vivendo no obscuro, no calabouço da vida, e não conseguem enxergar que a vida, ela quer brilhar através de você. Quantas pessoas precisam contemplar algo diferente em nós? Deixa Cristo brilhar em você. Quantas pessoas estão precisando de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga, mas verdadeira, com sinceridade. O amor é a razão da vida existir. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você diga ou pense assim: é muito fácil, então eu creio. Mas não é desse crer que Jesus está falando. A Bíblia está falando de um crer que significa a totalidade do ser humano. Quando você crê de fato que Cristo é o único que pode lhe salvar, que é o único caminho, que é o único intercessor, quando você crê de todo o seu coração, esse é o verdadeiro crer.
porque ele vai te levar a uma entrega plena nas mãos desse Deus que nos moldou. Moldou um boneco um dia, chamado Adão, que significa vermelho. Um boneco sem vida. Bonito, eu creio, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas um boneco que foi necessário Deus soprar em suas narinas o fôlego de vida. Por isso que nós existimos. Então, Deus, quando Ele colocou da sua essência dentro de nós, Ele colocou para que a gente o representasse, que alguém olhasse para você e cresça em Deus. Muitos hoje estão desacreditados, não acreditam mais no ser humano, por tanta maldade no coração, por tantas atitudes desonrosas. Mas ainda há oportunidade de mudar, ainda há uma chance de mudança. Jesus é esse caminho para que você mude. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Não é uma imposição. Há um versículo na Bíblia que diz assim, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. E se ouvirdes a minha voz e abrirdes o vosso coração, eu entrarei e cearei convosco. Eu me perguntei por muitos anos o que significava cear. Eu sei que é comida, mas estudando a palavra e me humilhando diante de Deus, querendo aprender, eu aprendi. Eu aprendi que na época de Cristo, não sei se perdura até hoje, eu creio que sim, os judeus não te aceitavam que você adentrasse a sua casa e sentasse à sua mesa se você não fosse um amigo. Se você não tivesse a admiração dele, o respeito e a confiança. Então, quando Jesus diz assim, eu quero cear convosco, ele está dizendo, eu quero intimidade, eu quero entrar na sua vida, dentro do seu lar, eu quero amizade. Ter Jesus é ter um relacionamento com Ele. É esse o segredo de ter Jesus. Não é uma denominação, não é simplesmente um nome em que as pessoas fazem comércio, querem expulsar demônios pelo grito, querem impor a verdade pela sua razão, pelo seu conhecimento. Eles não permitem que o amor de Deus flui. A maioria é assim. Você entra hoje dentro de um templo, que eles chamam de igreja, mas igreja somos nós, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E você às vezes sai frustrado, decepcionado, arrasado, volta para casa pior ainda, porque não ouviu uma palavra de conhecimento gerada pelo amor. Infelizmente. Quando Deus cria o homem, o cria perfeito, esse homem ele vai transgredir a lei de Deus e vai pecar. Pecado é transgressão da lei. E ele vai morrer. A morte significa separação. O homem feito de maneira tricotômica, espírito, alma e corpo, ele passa agora a estar separado da vida de Deus, não respira mais o ar do jardim, não tem mais a presença de Deus consigo. Agora é tristeza, medo, inseguranças, é correr atrás das suas necessidades, porque houve um distanciamento de Deus. Mas Jesus pagou o preço do pecado, que é a morte. Ressurgiu para que nós tenhamos vida quando nós o aceitamos. O Espírito Santo passa a fazer a morada dentro de nós. Você não está mais sozinho. Você se rendeu à salvação, ao único caminho em artigos definidos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observem que na viração da tarde a Bíblia diz que Deus entrava no jardim para ter um diálogo, uma comunhão com Adão. Mas naquele dia que Adão dá ouvido à sua esposa e transgride o mandamento de Deus,
ele morre dentro de um lugar perfeito, dentro de um jardim. E o primeiro sentimento que a Bíblia relata é que ele sente medo e ele se esconde. E Deus, ao entrar naquele jardim, Deus brada a sua voz e pergunta: Adão, onde estás? A pergunta é: Adão, onde estás? Deus é onisciente. Deus sabia que ele estava atrás de alguma árvore. Mas Deus não está perguntando aonde ele está fisicamente. Deus está perguntando onde estás. Ele está dizendo: Adão, onde estás em si mesmo? Está chamando a atenção, tocando na consciência de Adão. O que fizeste? Então aí vai começar a gerar as consequências do pecado. Ele põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente e ninguém assume a sua culpa. E a verdade é que eles foram expulsos do paraíso, mas Deus preservou esse paraíso para aqueles que se arrependerem de estarem escondidos de Deus, distante de Deus, atrás de alguma coisa, escondido, sem querer a presença de Deus, por medo de perder algo, por medo de alguma coisa, porque quando você está no pecado, a presença de Deus, ela pode lhe causar esse medo. Você não quer, porque as trevas lhe dominam de tal maneira e que lhe acorrentam, lhe prende. Você quer sair, mas você não tem força. Mas, se você ouvir a voz de Deus e o aceitá-lo, reconhecer essa verdade que está sendo pregada nesta noite, há uma chance para você. Há uma oportunidade de você viver em um novo céu, em uma nova terra, onde não reinará mais a morte. A morte lá não existe. Lá é para sempre a vida. Jesus, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Significa eternamente. Uma vida de gozo, de paz e de alegria. Mas a pessoa que não se rende ao único modo de salvação, que é bem claro isso na palavra de Deus, ele vai perder essa oportunidade. Ele nunca mais terá outra chance. E a Bíblia diz que para onde vai tal pessoa haverá choro e ranger de dentes. Tome uma decisão hoje ao ouvir essa palavra. Se entregue para Deus de coração. Isso não quer dizer que você vai mudar da noite para o dia, mas Deus vai entrar aí, vai te trazer uma alegria sobrenatural. A mudança vai estar lá dentro e aos poucos Deus vai te moldando de novo a sua imagem e semelhança. Quando você der por si, você está tão feliz, você está transformado e as outras pessoas estão lhe contemplando diferente. Vão dizer assim: alguma coisa mudou naquela pessoa, em fulano, porque Jesus passou a morar dentro de você. Essa é a razão de nós brilharmos. Que Deus abençoe sua vida.